previsão de chuva durante todo o mês de março, a Defesa Civil de Teresina continua fazendo monitoramento de áreas de risco. Hoje, são 52 locais que estão sendo monitorados. Vamos ao vivo conversar com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações. Gorete, muita chuva todos os dias. Ontem, chuva com muitos ventos, muitos estragos na cidade. A gente sabe que muitas regiões de Teresina estão sendo monitoradas. Como eu falei, mais de 50. Como é que está esse trabalho aí da Defesa Civil? Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Para você ter uma ideia, já são 49 famílias assistidas por programas sociais aqui na capital. São famílias que recebem ajuda de custo, por exemplo, para alugar uma outra residência ou são acolhidas em casas de outras famílias. A Defesa Civil tem tido muito trabalho, porque é o órgão que faz esse primeiro contato com essas famílias, tem monitorado todas essas áreas. A gente vai conversar agora com o Tenente Sebastião Domingos, que tem acompanhado de perto todo esse trabalho dia a dia. Qual que é a situação nesse momento? A gente viu um mês de fevereiro, chuvas muito intensas, ventos muito fortes, muitas casas acabaram com parte da estrutura desabada, outras inundadas, e as chuvas estão continuando no mês de março, com previsão para o mês inteiro, né, Tenente? Bom dia. Bom dia. Nossa preocupação é principalmente esse momento, onde as chuvas intensificam, o tempo de uma chuva para outra intensifica também, ou seja, ocorre uma chuva hoje e antes que a drenagem completa dessa chuva seja feita em determinados locais, vem uma outra chuva, causando alagamentos temporários e trazendo transtorno aos moradores da cidade. Outro problema também bastante recorrente é com relação à arborização da cidade. Uma cidade bastante arborizada, com árvores de grande proporção, de copa gigantesca até. E normalmente aqui em Teresina ocorrem ventos, bastante pancadas de vento antes e até durante as chuvas. Então, além da questão da ação da água das chuvas, existe também a ação do vento, que tem derrubado bastante árvores sobre bens, sobre patrimônios, veículos. E a Defesa Civil continua fazendo o monitoramento, intensificando de acordo com as chuvas. Porque normalmente a gente fala em números, a gente procura saber a quantidade de famílias que já saíram dos locais de área de risco, a quantidade de famílias que estão sendo assistidas, mas a gente termina por esquecer um número que é mais significante que todos, que é a questão do zero óbito. Ou seja, aqui em Teresina, graças a Deus, é um trabalho que a gente vem realizando e a compreensão também por parte dos moradores, pelo menos para abandonar os lares na parte noturna, que insistem em não sair, a gente pede que, pelo menos na parte noturna, as pessoas estejam procurando local para serem acolhidos ou se abrigarem, para evitar infortúnios e acidentes que causam, inclusive, óbito, que a gente já teve noticiário já de algumas ocorrências que envolvem desabamento. Inclusive, a maioria da família não estava na casa no momento. Tenente, a gente observa que essas áreas de risco, elas têm se diversificadas em várias regiões aqui da capital. Nesse momento, existe um bairro onde a situação é mais crítica, onde precisa de uma atenção maior da Defesa Civil? Existe sim. A gente em Defesa Civil, a gente trabalha primeiramente com mapeamento. Esse mapeamento ele é feito em cima das vulnerabilidades, que essas vulnerabilidades dos locais nos fornecem os riscos. Uma vez a gente posta todos os dados sobre os riscos existentes no local, a gente traça um mapa de áreas de risco. E existem áreas que têm risco de alagamento, áreas que têm risco de enxurradas, outras áreas têm risco de deslizamento, desabamento. E aqui em Teresina nós temos uma área onde todos esses riscos estão presentes, que é a região do Pedro Baus. Lá temos casas construídas em encosta, casa construída em morro, casas construídas em área de enxurradas, casas construídas em ponte de alagamento.
dificulta o trabalho, né? Eu quero agradecer, então, Tenente Domingos, da Defesa Civil, trazendo essas informações, inclusive antecipava para a gente, Nádia, a gente lembrava que aquela região do Pedro Balse, que fica na região sudeste aqui da capital, foi um conjunto construído exatamente para abrigar famílias que já haviam sido atingidas por chuvas, moravam em áreas de risco aqui na capital. E aí se criou toda uma vila no entorno desse conjunto e se transformou hoje na maior área de risco da capital.